Já estamos de volta mais uma vez. Bom dia. Hoje é sexta-feira, 12 de agosto de 2022. Faltam precisamente 12 dias para o dia da decisão, o dia 24 de agosto. E já sabe, se ainda não sabe onde vai votar, mande uma mensagem para o 40114 com o seu número de bilhete de identidade ou o seu número do cartão do eleitor. E já sabe também que quando for votar não pode permanecer nas assembleias de voto. Já estamos em estúdios com os nossos habituais comentaristas para olharmos para as habituais campanhas políticas e eleitorais dos 8 partidos políticos concorrentes às eleições de 24 de agosto e também o aproveitamento do seu tempo de antena. Carlos Alberto, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Carlos. Bom dia, Ivan. Osvaldo Moco, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ivan. Bom dia, Paulo. Bom dia também ao Carlos e aos telespectadores da televisão pública de Angola. Ontem foi um dia muito marcado pela presença do MPLA no Kwanza Norte e também pela UNITA na Lunda Norte. Vamos olhar primeiro para estas duas principais forças políticas que concorrem às eleições de 24 de agosto. O que é que se vos oferece dizer relativamente às promessas feitas pelo MPLA no Kwanza Norte? Vou começar pela UNITA. Vou começar pela UNITA e terminar no MPLA, se me permite. Permite, sim, faz favor. A UNITA faz uma campanha ao nível do Dundo, onde expõe, digamos, as falhas de governação do partido que governa o país e apresenta soluções. Claramente tem as suas ideias quando melhorar, o mecanismo para melhorar a província. Há um elemento que a UNITA trouxe, que é 20% da exploração de diamantes ficar, enquanto as reservas ficarem na província. Até certo ponto é uma ideia que pode ser viável, mas a percentagem que apresenta é um pouco acima do esperado. 20%. É uma percentagem muito alta. É uma percentagem muito alta, quando na verdade poderia-se olhar para outras questões. Mas também eu penso que aquelas províncias que de facto contribuem mais para o Orçamento Geral do Estado e que existe uma forte exploração, que é dos recursos naturais e minerais, e muitas vezes também desmatamento das florestas, essas sim deveriam beneficiar de projetos estruturantes nesta direção, tendo em linha de atenção esses aspectos, porque muitas vezes são províncias onde a situação social e econômica é bastante deficitária e canalizar uma percentagem daquilo que se pode ter também é uma forma de facto, criar uma estabilidade na própria província. Há um elemento que a UNITA também traz, que é a questão da gratuitidade do ensino em Angola, que vai desde o ensino primário ao ensino universitário. É importante frisar aqui que, do ponto de vista prático, ou constitucional ou legal, nós temos o ensino gratuito instituído. E eu esperava que a UNITA, de facto, apresentasse soluções diferentes das que nós temos quanto a essa gratuitidade do primeiro ao segundo ciclo que nós temos em Angola. Era importante fazer esta visão e trazer aqui essa perspectiva. E eu tenho defendido que a gratuitidade do ensino não é simplesmente o acesso ao material de apoio, mas é também um conjunto de instrumentos que é importante para, de facto, se ter a gratuitidade do ensino. Já falamos aqui num outro momento da necessidade de voltarmos a ter a merenda escolar, e eu esperava que a UNITA, de facto, falasse sobre a questão da merenda escolar, que é uma preocupação e é uma necessidade também. Agora, quanto à gratuitidade até ao ensino superior, tenho muitas dificuldades em perceber como é que a UNITA poderá fazê-lo, porque a exigência é maior, os custos, quer dos materiais de apoios e outras questões também didáticas, custam muito mais caros. Independentemente da especificidade de cada curso, há curso que temos livros que custam preços astronómicos. Por exemplo, o curso de medicina é um desses cursos. Então, era importante também aqui ter uma certa ponderação na forma como vamos apresentar
algumas propostas. E temos que equacionar que muitas vezes as propostas não têm corpo para dar sustentabilidade quando a fasquia é muito alta e depois o político pode cair no descrédito. Eu entendo que a visão que a UNITA traz é uma visão que, até certo ponto, ela pode colher, mas a fasquia que coloca cada assunto coloca numa fasquia muito alta que deveria rever este elemento. Quanto ao discurso do candidato do MPLA... Se calhar, mas posso já exatamente isso que eu queria. Vamos olhar para a análise que faz. Claro que eu não concordo. Eu não concordo que seja um dado muito palpável a questão da criação de uma lei que dê 20% da produção diamantífera à Lunda Norte, ou às populações da Lunda Norte. E porquê? Acho aqui uma contradição, porque já existe um dispositivo legal que obriga as empresas diamantíferas a investirem em questões sociais na Zona Leste. Ou seja, já é um dado palpável que as escolas, hospitais, estradas, programas de combate à fome e à pobreza foram financiados com o MPLA no poder por uma produção diamantífera e até acima de 20%. E os dados são públicos. E mais uma vez chamo a atenção que a UNITA, infelizmente, não estuda os dossiês, não lê, para poder desconstruir o discurso do maior partido no poder. Porque esses dados são públicos, Osvaldo Mboco. Por outro lado, a UNITA diz que vai dar 20% da produção diamantífera às populações da Lunda Norte. Ok, então em Cabinda também vai ter que dar, porque também tem zona petrolífera, também vai dar 20%. No Zaire também vai ter que dar 20% ou 30%. E depois o resto do dinheiro, onde é que vai sair? Já prometeu 150 mil coisas de salário mínimo, já prometeu 15% para a saúde. De onde vai tirar este dinheiro para poder fazer isso? É uma falácia, Osvaldo. Vamos ser realistas, isto é uma falácia. São promessas eleitoralistas, ok? A UNITA não tem condições para dar 20% da produção diamantífera àquela zona, porque Angola é grande, Angola é una. E mais, Osvaldo, hoje nós estamos a ver a questão ainda da produção diamantífera. E amanhã, quando não tivermos diamantes? Quem nos garante que amanhã vamos ter diamantes? Ok, posso fazer uma nota rápida? E depois, como é que aquelas populações vão viver? Ou seja, quer dizer, não há diamante nas lundas e depois são nossos compatriotas, vão morrer à fome? Permita-me fazer uma nota rápida. Quer dizer, vão ter que depender da produção de outros povos, não é? Carlos, de outras zonas. Ou eu me expressei mal ou eu não me fiz entender o suficiente. Eu disse o seguinte: a proposta da UNITA, ela pode ser viável, mas a fasquia que a UNITA coloca é muito alta. Foi isso que eu disse inicialmente. E o que o Carlos está a dizer sobre as questões da construção de escolas, etc., está no âmbito da irresponsabilidade social das empresas. Exatamente, que então, é de lei. Todas as empresas que operam numa determinada localidade têm a questão da responsabilidade social. Exatamente. A visão daqui da percentagem de alguma coisa que pode ficar no âmbito de uma província onde tem exploração mineira, onde tem exploração diamantífera, ou então, se preferirmos, também em alguns casos temos estado a assistir desmatamento de floresta, é no sentido de se construir projetos estruturantes que visam, ao meu entender, eu penso, que visam melhorar as condições socioeconômicas daquela localidade. Porque também não é sensato... Sim, a questão aqui é a novidade, não é? Também se diz que vai dar 20%, qual é a novidade nisso? Também não é sensato, não é sensato. Até o MPLA dá mais, se for até aquilo, dá mais, Carlos, quer dizer, do ponto de vista prático, dá mais. Só um minuto. Também não é sensato que províncias que, de facto, contribuem de forma significativa para o Orçamento Geral do Estado, e quando vamos para lá, olhamos para o nível de desenvolvimento da mesma província. É importante nós também conjugarmos este elemento. Então, daí que eu entendo que 20% é o exagero, e eu disse aqui na minha primeira intervenção, mas entendo que, se pensando e se repensar, poderia ser 2%, 3%, 4%, 5% ou 6% daquilo que foram os cálculos feitos e da dimensão, que poderia se avançar nesta direção. Não fez cálculos. Agora, não fez tudo. daí que eu disse inicialmente, Carlos,
que 20% é excessivo, é exagero. Eu tive este cuidado de trazer esta visão. Outro dado que também noto uma contradição no discurso de Adalberto Costa Júnior é a questão de que, se for o governo, vai baixar a taxa de juros. Também disse isso no dono. Quer dizer, eu não percebo como é que o senhor Adalberto Costa Júnior, que até esteve sempre na Assembleia nesses últimos anos, que sabe que quem baixa a taxa de juros é o Banco Central, que se chama Banco Nacional de Angola, e não o governo em si, porque quem zela pela política monetária é o Banco Central de Angola, não é o partido no poder. E falo isso com o sentido de uma política monetária e para uma estabilidade macroeconómica em função das movimentações monetárias de países que têm uma correlação com Angola. Quer dizer, não faz nenhum sentido alguém que quer ser Presidente da República vir dizer esse disparate, dizer que é ele que vai baixar a taxa de juros se for o governo. Porque a lei 24/21 foi aprovada na Assembleia Nacional com unanimidade. A própria UNITA votou a favor desta lei. Quer dizer, eu não percebo como é que na Assembleia fazem uma coisa e depois agora publicamente vêm dizer coisas contrárias. Quer dizer, isto é uma aberração. Aqui mais uma nota. Quem é governo normalmente diz as políticas, quer monetárias, quer cambiais, quer fiscais e políticas públicas, etc. Uma série de questões. É o articulista principal. Não. Quem executa... O Banco Nacional é independente. Na nossa revisão que fizemos atualmente na Constituição. A lei 24/21. Nós fizemos uma revisão à Constituição recentemente. Esse aspecto estava na lei no passado. Não, mas estou a dizer agora. A lei 24 em vigor, a lei 24/21, que a UNITA aprovou, que o senhor Adalberto Costa Júnior aprovou porque ele é deputado, ou foi deputado nessa legislatura passada. Quer dizer, agora vem dizer que ele vai alterar a taxa de juros, vai baixar. Quem aumenta ou quem diminui ou aumenta as taxas de juros chama-se Banco Central, que é o Banco Nacional de Angola. Ponto. Quer dizer, alguém que vem prometer isso não sabe o que está a dizer. Mais uma vez digo que Adalberto Costa Júnior, infelizmente, eu não sei porquê, porque até há economistas, até com algum nome na lista da UNITA, que deviam assessorá-lo, que deviam dar-lhe inputs. Não está a mostrar isso. Não tem trabalho de casa feito. E é isso que eu várias vezes venho dizendo. A alternância por alternância não faz sentido. Não basta você dizer, olha, vota em mim porque eu vou mudar. 20, 30 anos no poder é muito, está bem. 20, 30 anos no poder é muito. Mas você vai dar o quê? Porque nós vamos votar para aquele indivíduo que nos dá, ou aquele partido que nos dá alguma estabilidade, alguma garantia de futuro. Não apenas aquele que nos diz, não, vote em mim porque eu tenho olhos azuis. Não é isso. E como é que vocês, Osvaldo e Carlos, como é que vocês olham para esta acusação que também a UNITA está a fazer à CNE relativamente à transparência no que toca à base de dados dos eleitores? Bem, nós temos um fecheiro informático de cidadãos maiores, que até certo ponto os dados criaram uma certa estranheza. E é normal que isto aconteça, porque deveria ter sido feita depuração no fecheiro informático dos falecidos. Isto não ocorreu. Mas também é importante que se diga que não é este elemento que vai inviabilizar o próprio processo eleitoral, porque, permitam-me o termo, os mortos estão mesmo mortos, não vão votar. Não vão votar, passa aqui a expressão. E daí que eu entendo que não há razões deste alarido. Claro que, tendo sido expurgados, ou se fossem expurgados os mesmos, evitaríamos, de facto, essa própria suspensão. Eu entendo que a CNE tem estado a procurar fazer um trabalho, de facto, que corresponde àquilo que são os processos, ao processo eleitoral em Angola. Claro que é notável que a CNE tem estado a melhorar a cada processo eleitoral, mas é fundamental que a CNE comunique mais, dialogue mais com os entes envolvidos ou os candidatos que estão na corrida eleitoral. Mas, embora podemos aqui subscrever que os partidos políticos com assento parlamentar têm representações ao nível da própria CNE, os seus comissários, que são os seus representantes, mas ainda assim, num momento como este, e conhecendo a nossa história eleitoral do país, é sempre importante um maior diálogo, maior comunicação, até para se debelar qualquer suspeita de fraude eleitoral.
Carlos. É um não assunto, quer dizer, eu não sei. Quer dizer, o que é que nós vamos dizer mais? É um não assunto. Quer dizer, é o seguinte, nós temos que ser sérios, né? Ou a UNITA, de uma vez por todas, diz assim, olha, como eu não acredito no processo, nós não vamos participar nas eleições. Vamos fazer guerra, pronto, vamos à rua, partir tudo, vamos lutar contra o MPLA e vamos tirar o MPLA do poder à força. Ou assume isso, ou então diga, não, nós vamos assumir que existe uma Constituição, tal como João Lourenço disse no Kwanza Norte. Vai haver temos que respeitar a Constituição, existe a lei, existe uma Comissão Nacional Eleitoral que foi aprovada no Parlamento e a UNITA aprovou esta Comissão Nacional Eleitoral. Aprovou exatamente uma Comissão Nacional Eleitoral que devia ser composta por representantes de partidos políticos, onde estão lá acomodados militantes da UNITA. Ok? Quer dizer, não faz sentido agora, à beira das eleições, vir mais com esse discurso, não, há mortos na lista, tudo bem, isso já são dados que foram, e até já houve um discurso que se desconstruiu para sair disso, que é, o que conta é o voto real. A UNITA tem representantes na CNE que podem controlar ao nível da Comissão Nacional Eleitoral se tudo está a ser muito bem feito. A UNITA tem representantes nas assembleias de voto e nas mesas de voto que vai contabilizar todos os votos, vão fazer atas síntese e que vão depois contabilizar, podem fazer uma contagem paralela para poder ver se a CNE divulgou dados reais ou não. Por que mais esse discurso? Não faz sentido. Ou então, quer dizer, se eu não acredito numa organização, eu não faço parte. Não faz sentido. Eu não acredito na organização da CNE, eu faço parte, e depois venho dizer, olha, não presta, quer dizer, não faz sentido. É uma contradição. Quer dizer, eu mais uma vez noto que a UNITA tem medo de perder, porque há muito dinheiro investido por marimbondos que investiram no Adalberto Costa Júnior. Já estão a ver que conseguiram de facto algum aglomerado em Luanda, conseguiram de facto algum aglomerado em Benguela, conseguiram de facto algum aglomerado no Bié, mas já não aconteceu em Malange, já não aconteceu agora no Dundo, vimos o número de pessoas, e ainda bem que a TPA passou isso em direto, e felicito a TPA por terem feito isso. Eu sempre defendi que todos os partidos também deviam ser cobertos também de forma em direto, como o MPLA o é, e por isso felicito a TPA. Vimos em direto, quer dizer, o Alberto agora não pode vir dizer que a TPA passou em direto e que cortou imagens das populações. Porque não vimos cerca de quê? 1.000, 2.000 pessoas que não dão um deputado. Atenção! É importante depois fazer as contas de quantos votos são necessários para eleger um deputado. Porque nós também somos um pouco analfabetos em relação a isso. Basta ver pessoas, pensamos que já vai ter muitos deputados. Não é bem assim. E, portanto, Osvaldo, para mim, outra vez um não assunto e um discurso de maus perdedores. Olhando agora para o discurso ontem do candidato do MPLA, João Lourenço, no Kwanza Norte. Bom, o João Lourenço fez um discurso, na verdade, que eu gostei, porque eu sempre disse que gostava de ver um João Lourenço que dissesse aquilo que fez, aquilo que não fez e justificasse. E ontem mesmo disse a pouca vergonha, uma pouca vergonha que nós fizemos. Ele próprio reconheceu uma pouca vergonha que nós fizemos em termos de abastecimento de água para o Dundo e para Ndalatando. Ele próprio a reconhecer isso, que é o que eu esperava. Porque isso mostra, e volto a dizer, maturidade de João Lourenço. Noto que João Lourenço, nestas eleições, está muito mais maduro, está a olhar para o seu próprio umbigo, está a olhar para os defeitos do seu próprio umbigo e está a dizer, não, nós falhamos nisto, agora temos de melhorar. E fez outras promessas. Acho que falou um pouco também sobre o programa do PIN, que tem ajudado para a efetivação de programas sociais, mas o que me preocupa agora é que João Lourenço também já passou por várias províncias, agora vai estar na Huila, mas não está a tocar um pouco sobre a implementação das autarquias. Isso está a preocupar-me, porque João Lourenço já disse que só falta uma lei para a implementação das autarquias. Espero que nesse período, se João Lourenço ganhar de 2022 a 2027, as autarquias sejam uma realidade, e se assim for, há também questões que têm a ver com as suas promessas, porque há coisas que têm que ser implementadas pelas autarquias locais e não pelo próprio governo central. Então, eu espero que agora João Lourenço possa também falar um pouco sobre as autarquias, ou se o PIM vai ser apenas
uma realidade até ao fim do seu mandato 2022-2027, o que eu não gostava, porque também aí estaria a mentir, não é? E eu não quero ver aqui um candidato a Presidente da República que seja mentiroso. Osvaldo Mboco, qual é a sua visão relativamente ao discurso do candidato do MPLA? Eu acredito que foi um dos maiores discursos que o candidato João Lourenço teve durante esta campanha. Maior ou melhor? Um dos melhores discursos. Obrigado, Ivan. E eu vou justificar o porquê. O ponto mais alto do discurso do candidato João Lourenço, para além de fazer o diagnóstico e trazer, de facto, os feitos conquistados para a província, foi o sentido de Estado que ele teve. Quando o candidato João Lourenço fala que o MPLA vai aceitar o resultado das eleições, independentemente de qual for. E aconselha a todos os outros concorrentes ao mesmo comportamento. Demonstra claramente que é um candidato que respeita as instituições do Estado. O Estado de Direito e democrático que está a consolidar cada dia que passa em Angola. E passa uma mensagem clara que os seus adversários devem pautar pelo mesmo princípio de respeito às instituições que corporizam o próprio processo eleitoral. Passou a mensagem de quem estiver insatisfeito com os resultados eleitorais deverá acionar os mecanismos legais, desde o recurso gracioso, desde o contencioso eleitoral em sede do Tribunal Constitucional e não, de facto, descredibilizar o próprio processo. E é fundamental que os demais concorrentes também pautam pelo mesmo princípio. E não só pautar pelo mesmo princípio. Com esta visão, passa uma mensagem até à comunidade internacional que Angola é um país estável, que os processos eleitorais em Angola, excepto de 1992, já não vai nos empurrar a uma conflitualidade caso os resultados não sejam o que o MPLA espera ter. Então, isto é um sentido de Estado, é um sentido do estadista, do indivíduo que, de facto, quer fazer a manutenção do poder, que pensa na estabilidade do país numa época pós-eleitoral. E isto agradou-me, permita-me fazer aqui essa abordagem, porque transmitiu segurança para a própria comunidade internacional, para os investimentos estrangeiros que aqui estão, que quer dizer que, independentemente das eleições, no dia seguinte o país vai continuar. E teve uma postura, de facto, de um verdadeiro estadista, do indivíduo que respeita as instituições do Estado, o Estado de Direito e que trabalha afincadamente para a consolidação da democracia. Muito bem, Osvaldo. São 8 partidos concorrentes às eleições de 24 de agosto. Vamos agora olhar os dois para os demais partidos políticos no que toca ao seu desempenho nas campanhas eleitorais ao longo desta semana. Bem, esta semana, ao meu entender, não foi marcado com grandes acontecimentos políticos por parte dos demais partidos políticos. O que é que faltou? O que é que faltou? Eu entendo que já há um certo desgaste e cansaço também por parte de alguns candidatos. Nós continuamos a ter partidos políticos que simplesmente limitam-se a apresentar as falhas de governação e não apresentam soluções. Deveriam aproveitar melhor o espaço de antena para poder fazer isto. A FENELA, há 2 dias, está presa numa entrevista a um dos seus militantes em tempo de antena na televisão pública de Angola, que eu acredito que aquele espaço poderia ser muito mais dinamizado até. E o modelo da entrevista que a FENELA está a ensaiar não é um modelo que de facto prende atenção e passa algumas ideias. Deveria alterar isto. A Bela Malaquias vai dando alguns passos para frente, outros para trás, do ponto de vista da estruturação da campanha. O Pejango, ao meu entender, é o concorrente mais fraco que nós temos na competição política, com uma campanha extremamente desarticulada do ponto de vista da comunicação e do marketing político. Basta nós olharmos que o banner
que é utilizado no princípio, não alterou até agora, é o mesmo. Depois vai fazendo algumas colações, alguns cortes de alguns vídeos, quando deveria ter uma estratégia muito mais acentuada. Algo que deixou-me preocupado na abordagem do presidente do Penjão, teve na quarta-feira, salvo erro, que dizia que tem capacidade de mudar Angola, tem capacidade de fazer isto. Tem que apresentar soluções, não basta dizer que eu tenho capacidade. Tem que mostrar, de facto, soluções. E isto está muito distante daquilo que é o Penjão. A PN, acredito que não está a evoluir do que já conseguiu fazer. Poderia ter uma abordagem melhor também. Já tem experiência de campanha eleitoral. Inicialmente teve uma postura com o pastor Noé Mateus muito dinâmica, mas não evoluiu disto. Era necessário evoluir nessa perspectiva. O PRS, eu aprecio, e aqui deixa-me dizer isto, aprecio a postura de Benedito Daniel, que é um indivíduo muito sereno, mesmo quando se refere aos seus adversários, se refere com uma certa cordialidade, não é extremista, não vai muito para o extremo, não é um indivíduo que ataca com violência os seus adversários, mas poderia melhorar também a forma da sua comunicação e torná-la mais dinâmica e com maior ideias. É o momento exato do PRS rever a sua estratégia desde 1992, que é o federalismo. Cada contexto, cada circunstância exigem estratégias diferentes. E não se pode usar a mesma estratégia de 92, 2008, 2012, 2017, que até hoje não funcionou, em 2022. O eleitorado é outro, houve uma evolução do ponto de vista dos eleitores. Indivíduos que nasceram depois da Guerra Civil, nós hoje teremos a votar no processo eleitoral pessoas que nasceram em 2004. Então não pode continuar com uma narrativa de 1992. Há essa necessidade de evoluir do ponto de vista da própria abordagem. A Casa C de Manuel Fernandes, eu noto um certo esforço de Manuel Fernandes de manter a casa estável e também as campanhas que vai fazendo. E isto é um ponto a assinalar, mas acredito que as crises internas da casa fragilizaram em grande medida o próprio projeto. Muito bem. Carlos Alberto. Bom, eu não vou repetir o que concordo com essa análise do Osvaldo de uma forma geral, e eu gostava de fazer apenas uma análise do ponto de vista da comunicação em si, não propriamente dos conteúdos, porque isso o Osvaldo já fez. Para não sermos repetitivos, do ponto de vista da comunicação, continuamos com os partidos abaixo dos grandes, MPLA, UNITA, KCE, com uma comunicação muito fraca. Embora eu tenha visto Bela Malaquias agora com um discurso um pouco mais bem estruturado e com um discurso muito virado também para o combate à corrupção, e todo mundo sabe, é público, que eu defendo o combate à corrupção, porque acho que este país deve mesmo combater a corrupção. Com o MPLA, com o UNITA, com o KCE, com qualquer partido, eu defendo o combate à corrupção. E Bela Malaquias tem estado a dar sinais de maior responsabilidade e que já tem estado um pouco a estudar os grandes fenómenos que nós temos, porque a corrupção é um grande fenómeno que nós temos e, de facto, se quisermos distribuir a riqueza de forma equitativa, nós precisamos de combater a corrupção. A Casa CE, já disse aqui, e cada vez mais tem estado a surpreender-me pela positiva, na forma como tem comunicado. Vi Elder Chiuto, ouvi pela Rádio Nacional de Angola, Elder Chiuto em alguns mercados a fazer uma comunicação muito forte e com dados muito precisos em relação a questões sociais, apontando coisas negativas da governação do MPLA. E gostei porque, de facto, notei que há um trabalho de casa feito pela KCE. O MPLA e a UNITA, em termos de comunicação, são os melhores, em termos de estrutura, na rádio e na televisão. Na televisão
têm, de facto, imagens mais atrativas, têm o MPLA um pouco melhor que a UNITA, porque está a apresentar um grafismo mais atualizado, uma sincronia do locutor da voz off com aquilo que são as promessas e o balanço, porque o MPLA nesse momento está mais a fazer balanços daquilo que fez, o número de empregos, estradas que construiu, em termos de energia elétrica, instalações, em termos de água, quer dizer, um aspecto social no geral, e penso que está a passar a mensagem. Agora, o que eu espero, porque já estamos numa fase de contagem regressiva, não é? O que eu espero agora é que todos os partidos políticos, no âmbito das promessas que vão fazendo, possam usar os seus espaços de antena para justificar como é que vão fazer, como é que vão implementar as suas ideias. E já só tem uns dias. Exatamente, porque há ideias soltas, tanto o MPLA quanto a UNITA e mesmo a Casa CE, esses três que têm estado a fazer um discurso mais bem estruturado em relação a isso, devem também agora usar os seus espaços para dizer como é que, de facto, eles vão implementar essas ideias, porque não basta apenas dizer que vou dar 20% para a Lunda Norte, não basta apenas dizer que vou dar 150 mil kwanzas como salário mínimo, não basta dizer que as estradas vão passar fora das cidades, não basta dizer que agora vamos ter autossuficiência alimentar, é preciso agora também, nos seus programas, justificarem como é que vão conseguir chegar até aí. Porque temos de parar de ter políticos que apenas fazem promessas eleitoralistas, simplesmente para serem eleitos, e depois, quando são eleitos, aí depois já cruzam os braços e nós, população, nós, os eleitores, já não somos nada. Muito bem. E qual é a nota que atribuem à campanha eleitoral? Eu dou uma nota de 8 por causa da evolução do discurso de João Lourenço e por causa da evolução de Adalberto. Adalberto, eu vinha criticando que ele não estava a fazer nenhuma promessa em concreto, agora já faz uma em concreto, deixa do 20%, da criação da lei, só que foi pena que ele não estudou bem essa questão, não é? Devia ter estudado melhor. Mas, pronto, já trouxe aqui uma novidade. Por isso eu dou uma nota de 8 no cômputo geral em relação... Bem, eu vou dar uma nota positiva, também em volta dos dois discursos, que é do candidato do MPLA, João Lourenço, e do candidato da UNITA. Do candidato da UNITA, uma nota positiva porque olho que o candidato Adalberto Costa Júnior tem agora uma abordagem muito mais ponderada. E já disse, se a UNITA ganhar as eleições em 2022, já demonstra claramente, já não é aquele discurso tão triunfalista, que nós vamos ganhar, e isto é importante para quem vai para a competição política. Então, não, porque agora também está a ver as populações que está a ter nos diversos comícios, né? É que ele estava a dizer que tem todo o apoio do mundo, agora está a ver a realidade, que não é bem assim. Com esta nota... Deixa eu dar agora a outra nota positiva ao candidato João Lourenço, é a postura de estadista que teve e o seu pronunciamento feito quanto aos resultados eleitorais, de respeito às instituições do Estado. Então, para mim, este foi o ponto mais alto do discurso do candidato João Lourenço. Muito bem, muito obrigada Osvaldo Mboco e Carlos Alberto por esta presença e esta habitual análise à campanha eleitoral dos partidos políticos e também o seu aproveitamento do tempo de antena. Próxima semana, segunda-feira, estamos aqui novamente para o mesmo exercício.